A maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro é determinante na hora de Deus nos abençoar ou não financeiramente. A forma como você se relaciona com esse dinheiro é determinante. No vídeo de hoje eu vou contar para você qual é o caminho para você alcançar a prosperidade. Esse é mais um vídeo que fala sobre dinheiro, prosperidade e Bíblia. Tá? Eu sou o William Cruz, esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia, e eu gostaria que você já deixasse aí nos comentários o que você acha da relação do homem com o dinheiro. Certo? A nossa reflexão ela foi baseada, vamos começar baseando a nossa conversa de hoje em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A palavra de Deus fala aqui de provisão, mas o tema central do texto desses versículos não é provisão. Ela fala também de provisão, mas o texto central, o ponto central do texto é o verbo honrar. A questão central é o que significa honrar. O verbo honrar, na sua raiz, tem a sua significação como posição distinta, distinguir, dar distinção, fazer distinção. Significa uma posição privilegiada, importante, mais elevada que. Então, como a gente vai ganhar dinheiro, vai ser fruto, vai ser real consequência de como eu me relaciono com Deus. É uma questão de honra, no fim das contas, o caminho da prosperidade. Um lugar de honra é o lugar que deveria ou deveria ser, na grande maioria das vezes, o lugar de Deus na vida do homem. E o verbo honrar, como no sentido de fazer distinção, mostra que a provisão e o transbordar e a prosperidade que desse ato de honrar a Deus advém é uma consequência natural da honra que damos a Deus. As formas de honrar a Deus também elas não são apenas, você não pode, não está querendo dizer, o texto bíblico não está querendo dizer apenas as nossas ofertas ou o valor que você leva de dinheiro ou de qualquer tipo de oferta que você possa fazer. Existem outras formas de honrar a Deus, né? Lá em Marcos capítulo 7, há uma citação do profeta Isaías que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você pode honrar a Deus com os lábios, como se você estivesse no meio de um culto, né? Lá no momento de culto, de adoração, de louvor, onde você faz a sua adoração e o seu louvor, você honra a Deus com os seus lábios, né? Agora nesse texto de Provérbios que a gente leu inicialmente, Deus pede uma honra específica em relação a uma área, a área financeira. A questão financeira é muito importante, mas a gente precisa ressaltar que Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa honra, Deus é completo em si mesmo, Deus é absoluto em si mesmo, não tem necessidade de absolutamente nada, Ele não tem nenhum tipo de problema com autoestima, Ele não precisa ser adorado, Ele não tem essa necessidade. Mas então a pergunta que vem logo em seguida, pensando nessa autossuficiência de Deus, o que é que acontece então para que Deus, o porquê de Deus estar pedindo honra especificamente em área financeira? Ele pede algo para o ser humano para que vai regular o coração dele naquilo que é um dos maiores concorrentes com ele de primeiro lugar na vida do ser humano, em relação àquilo que pode facilmente tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Então,
o homem, ele tem uma tendência muito grande, e o dinheiro exerce um fascínio muito poderoso. E aí a questão aqui não é a oferta em si, o dinheiro em si, a quantia venal ou o valor em si. A questão é o nosso relacionamento com Deus. Quando eu honro a Deus com os meus bens e a primícia de toda a minha renda, o meu relacionamento com Deus faz com que ele ocupe posição de distinção. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus diz: vocês não podem servir a dois senhores, não podem servir nem a Deus e ao mesmo tempo servir as riquezas. Uma relação errada com o dinheiro estará concorrendo com a posição e com o senhorio de Cristo na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. Se eu estabelecer um relacionamento errado com o dinheiro, eu terei aí Deus estará, esse dinheiro estará concorrendo na minha vida com a posição que deve ser de Deus. Então, é uma relação errada com o dinheiro, ela vai me afastar do propósito de Deus para a minha vida. Não é o dinheiro em si a questão. Trata-se de uma maneira de corrigir os relacionamentos. Trata-se da maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Trata-se em colocar Deus numa posição de destaque na vida e colocar o dinheiro no seu devido lugar. Salmo, capítulo 62, versículo 10, diz o seguinte: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Ter dinheiro não é o problema é onde está o teu coração. A Bíblia fala que no capítulo 6 de Mateus, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ter dinheiro não é o problema é a avareza. O coração estar o coração no dinheiro é o problema. Quando o dinheiro está concorrendo com o senhorio de Cristo, quando o dinheiro está disputando espaço com o senhorio do Senhor na minha vida e na sua vida, é aí que mora o problema. E Paulo vai dizer para Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 6, versos 9 e 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E parece que há um erro muito grande, muito forte dentro da cristandade de hoje, dizendo que ter dinheiro é ruim. Ter dinheiro não é ruim. Ter dinheiro é almejável, mas eu preciso colocar o dinheiro no lugar certo, né? E eu não posso colocar ele acima ou numa posição de maior destaque do que a de Deus. Não é o dinheiro o problema é onde eu o coloco. Alguém pode não ter dinheiro, olha essa afirmação aqui. Alguém pode não ter dinheiro e mesmo assim amar o dinheiro. Esse vai ter a raiz de todos os males em si. E alguém também pode ele pode ter dinheiro e amar o dinheiro, mas ele pode não ter dinheiro e mesmo assim amar ao dinheiro mais do que ao Senhor. O problema é o fascínio do dinheiro. O dinheiro exerce um fascínio, ele exerce um poder, parece que ele é altamente sedutor, né, dentro da vida do ser humano. E o ser humano é facilmente corrompido por ele. Então, quando Deus pede honra, ele pediu não só o seu dinheiro, ele pediu a sua adoração. E ele não pediu só o seu dinheiro e não só a sua adoração. Ele estava pedindo lugar de superioridade no meu e no seu coração. Quando ele fala para adorá-lo, para honrá-lo com os meus bens e com a primícia de toda a minha renda. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não se preocupe nem com a comida, nem com a bebida. É isso que Jesus disse. Ou seja, ele está dizendo, não se preocupe com o que é material. Você não pode tirar o foco da sua vida de Deus. É isso que o Senhor fala. O material é secundário. Deus vai prover
a sua necessidade, Deus vai transbordar os seus lagares de vinho e Ele vai encher os teus celeiros com grãos, né? Se você tiver o Senhor como prioridade na sua vida. O lugar do dinheiro deve ser o lugar de servo. O lugar do dinheiro, quando a gente lê lá em Apocalipse, vai ter ruas de ouro. As ruas de ouro a gente passa por cima. No céu, o dinheiro é para ser pisado. O lugar do dinheiro é debaixo dos pés. O lugar do dinheiro é aos pés dos apóstolos, como a igreja primitiva fazia, vendia suas propriedades e levava o dinheiro aos pés dos apóstolos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, Paulo orienta Timóteo a respeito dos ricos, e ele manda que Timóteo fale aos ricos e ordene aos ricos e exorte os ricos a serem pessoas ricas de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Ele não fala para você ser franciscano, para você abdicar de qualquer tipo de riqueza. Honrar a Deus é honestidade nos negócios, é não ter um desejo tão grande, tão intenso por dinheiro, que permita você a passar por cima dos princípios cristãos, os seus princípios de fé e aquilo que Deus espera dos seus filhos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e sempre será a raiz de todos os males, mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. Andar em honra a Deus é a proteção contra a ganância. Andar em honra a Deus faz com que eu respeite uma lei. A lei aqui é que honra atrai honra. Isso é o mais legal. A lei é a lei antiga da semeadura, né? Mas Deus não está fazendo uma proposta de troca, de barganha aqui. Trata-se só dessa lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Trata-se de... Deus está dizendo o seguinte: se você me colocar acima de tudo na sua vida, o dinheiro, e o dinheiro não te fascinar, o seu coração é meu, e eu ocupo o primeiro lugar na sua vida, eu vou liberar muito mais para você, vou encher o teu celeiro, vou fazer transbordar de vinho os teus lagares, eu vou encher a sua vida de bênção e você será muito rico. Deus, como Senhor da nossa vida, da minha e da sua, distinto e soberano, o dinheiro como servo, um servo obediente e que cumpre a vontade daquele que é o Senhor da vida, sem que exerça fascínio sobre mim e sobre você. Essa é a fórmula da prosperidade. Se eu pudesse falar para você qual é a fórmula da prosperidade, Deus nos ajude a colocá-lo em posição de honra e a honrá-lo com todos os nossos bens e com a primícia de toda a nossa renda. Até o próximo vídeo. Tchau.